Não adianta nada eu ter vontade de fazer as coisas se eu não tiver energia. Não adianta nada eu ter talento se eu não tenho energia. O cemitério está cheio de gente que tiveram boas ideias. Nós temos um cérebro que nós recebemos dos répteis, que é o chamado cérebro reptiliano. A gema do ovo é muito importante para o cérebro. A gema tem muito lipídio importante, a gema tem muito aminoácido importante, a gema tem colesterol importante. Esse é o segundo programa da nossa série com o Dr. Lai Ribeiro. O Dr. Lai Ribeiro é cardiologista, é palestrante, é professor, é um mestre. E eu vou começar falando que ele se formou na Universidade Federal de Juiz de Fora, só para ilustrar, né? Afinal, somos os dois de Juiz de Fora. Isso. Mas de Juiz de Fora para o mundo, como é que foi esse trajeto? Foi direto para os Estados Unidos? Não, de Juiz de Fora eu fui para o Rio de Janeiro fazer um mestrado em cardiologia, que não tinha em São Paulo na época, todo mundo convergia para o Rio. Até eu falei para você que eu sou o primeiro mineiro e o terceiro brasileiro a ser mestre em cardiologia. Formado em mestre em cardiologia no Rio, eu resolvi ir para Teófilo Otoni, onde eu tinha ido aos 17 anos, quando eu passei no concurso do Banco do Brasil. Eu parei de estudar e fui trabalhar no banco. Você cumpriu a meta dos mineiros, dos né? mineiros. Os pais mandavam trabalhar no Banco do Brasil para ter futuro. Era o sonho de todo mundo, né? Eu fui, rodei todos os departamentos, vi que não gostava daquilo. Fui pedir demissão, o gerente não aceitava a minha demissão, porque pela primeira vez alguém estava pedindo demissão do Banco do Brasil. Ele perguntou o que você vai fazer da sua vida. Eu falei, eu vou para Juiz de Fora, vou fazer o vestibular de medicina. Ele falou, mas você não vai nem passar? Aí eu falei com ele que se eu não passasse entre os 3 primeiros colocados, eu não aceitaria o meu lugar na faculdade. Faltavam 10 meses e 28 dias. E eu estudei como se fosse para passar em primeiro lugar. E achei que fosse passar em primeiro. Passei em segundo. Não por culpa minha, mas na hora de eu passar a resposta de um problema de física para o gabarito, eu passei errado. Aí eu fiquei 6 meses sonhando com aquilo, mas passei em segundo lugar, cumpri a minha missão. Terminei a faculdade de medicina, fui para o Rio fazer mestrado. E aí, nesse ínterim, nós juntamos um grupo de pessoas, de médicos, e construímos um hospital em Teófilo Otoni, Minas Gerais, São Lucas, Hospital São Lucas, hospital privado. E eu voltei para Teófilo Otoni. E eu estava lá em Teófilo Otoni trabalhando numa sexta-feira, final de dia, me preparando para ir para Alcobaça, na Bahia, que não fica muito longe dali. Sim. E, de repente, o telefone toca e era um gerente de um hotel. Aí o gerente do hotel falou assim, olha, nós temos aqui um hóspede com dor no peito, suando frio, dá para o senhor vir? Falei, eu estou saindo com um final de semana longo, chama outro. Ele falou, já falamos isso com 2 médicos, eles falaram a mesma coisa. Eu falei, está bem, estou indo. Eu fui lá ver o paciente, cheguei lá e encontrei um paciente suando frio, infartando, tirei o eletrocardiograma dele, estava numa fase aguda do infarto do miocárdio, levei ele para o hospital, no caminho para o hospital, ele me pergunta assim, você conhece meu filho? Num português muito precário, e eu num inglês muito precário, respondendo para ele. Ele falou, quem é seu filho? Ele falou, meu filho chama-se Peter Marocco. Eu falei, eu não conheço seu filho pessoalmente, mas eu conheço seu filho dos trabalhos. O filho dele, inclusive, tinha morado no Brasil, falava português, trabalhava nos Estados Unidos e era um dos chefões da pesquisa cardiovascular de Harvard. Caramba! E o filho sai lá de Boston, Massachusetts, e vem para Teófilo Otoni ajudar a tomar conta do pai, que estava infartado e internado. E aí, quando ele chega, ele pega na papeleta e ele pergunta, quem é que escreveu isso aqui? O doutor Lai Ribeiro, chama ele. Eles me chamaram, eu fui lá, falei, onde é que você aprendeu isso? Eu aprendi com o seu material. Entendeu? Eu estudava pelos livros dele, pelo material dele. E aí o pai ficou internado, 15 dias e tal, e nesse ínterim, nós fizemos amizade, porque ele falava português, ele era casado com uma brasileira de Americana. Na véspera do pai ir embora, eu tinha um centro de estudos, onde nós éramos 21 médicos, cada um na especialidade, e eu era o presidente do centro de estudos. Naquela noite, eu ia falar sobre arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio. E quando eu entro na sala, o Peter Marocco está sentado na primeira fileira.
Eu pedi permissão aos meus colegas, falei no nível dele. Quando eu terminei, ele perguntou, você quer ir para Harvard? Eu te levo. Eu já tinha validado o meu diploma nos Estados Unidos, chama SFMG, e tinha passado. Aí ele falou, você já tem a papelada, você quer ir? Eu falei, não quero, não. Eu estou bem estabelecido, acabei de construir um hospital, entendeu? Não quero. Passam-se 6 meses, nós estamos conversando no telefone, e eu pergunto para ele, aquela oferta? Ele falou, continua de pé. E aí eu fui. Fui para passar 1 ano, convenci os meus sócios que eu ia passar 1 ano, passei 17. 17 anos? 17 anos. Essa é a história. Cheguei lá com muita dificuldade, porque eu não merecia estar em Harvard. Eu entrei pela porta do fundo, o pessoal não gostava, não dava bola para mim, e eu percebi que os professores adoravam jogar um jogo chamado Mastermind. E tinha 3 níveis. Tinha o Mastermind, o Super Mastermind, o Grand Mastermind. E eu tinha um técnico que trabalhava comigo que era especialista nisso. Ele me ensinou, nós compramos os livros, eu comecei a estudar e comecei a jogar com ele, e fui jogando e fui melhorando. E um dia eu desafiei um professor e ganhei. Aí eu chamou o outro, eu ganhei. Foi assim que eu conquistei Harvard. Não foi pela cardiologia, foi pelo Mastermind, no refeitório, na hora do almoço. É mole. É uma história maravilhosa mesmo. Muito interessante. É o que tem que ser, tem força mesmo nela aí. É impressionante. É verdade. Tem Teófilo Otoni, aparece o pai do médico. Eu digo assim, a oportunidade na vida tem 2 modos. Ou você corre atrás dela, ou ela bate na sua porta. Só que se for esperar ela bater na sua porta, ela sempre vem fantasiada de um problema. Ela nunca chega assim e diz, aqui está a oportunidade. Tem um problema, tem uma pessoa que precisa atender, você não vai poder viajar no final de semana, vai ter que ficar aqui cuidando dele, etc. Quer dizer, foi apresentado como um problema. Por trás do problema vem a oportunidade. Aquela pessoa que não gosta de problemas, geralmente deixa passar muitas oportunidades. Que bom que você não deixou passar essa oportunidade. Passar. Foi mágico. E você viveu 17 anos lá? 17 anos como cardiologista lá. É uma experiência incrível, né? Muito incrível. De lá, depois eu fui para a indústria farmacêutica, eu fui diretor médico da Merck, eu fui vice-presidente da Novartis, na época do Ciba Corporation. Eu viajei o mundo inteiro, 22 países como professor convidado. Fiz bastante coisa, publiquei 149 trabalhos científicos em revistas médicas americanas indexadas, está lá no meu site para qualquer um ver, né? Não é só a citação, não, o trabalho está lá também. Essa série de entrevistas é um oferecimento da Nação Verde, que tem mais de 400 produtos próprios, inclusive essa linha Ames, que é a minha favorita, porque tem delícias. A linha Ames tem drágeas maravilhosas, tem esses lotos de chocolate, tem de maracujá, morango, toda sorte de delícias. E delícias com qualidade, ou seja, delícias saudáveis. Mas nem só de delícias vive a Nação Verde. Temos também proteínas, temos Ora Pronobis e temos uma coisa incrível que é o extrato de própolis em cápsulas, que é super prático. Para você ter acesso a todos esses deliciosos produtos, o que você faz? Você vai no QR Code que está aqui no canto da tela ou no link da descrição e você vai direto para a minha loja de produtos da Nação Verde. Agora você vai direto para a entrevista. Nesse programa de hoje vamos falar do cérebro. Sim, é o meu órgão basicamente. Favorito. É, meu órgão favorito. Eu fui professor de neuroanatomia e neurofisiologia 5 anos na faculdade de medicina. Entendeu? Olha. Então tem uma história até bonita para lhe contar. Porque eu perguntei, quando eu entrei na faculdade, eu perguntei para vários professores, o que tem de mais difícil em medicina? E foi unânime. Neuroanatomia, neurofisiologia. Eu falei, então é nisso que eu vou virar especialista. Então, do 1º para o 2º ano, eu não tirei férias. Eu estudei neuroanatomia, que eu já tinha terminado, no 1º ano, mais neurofisiologia. E aí eu fui no professor de neuroanatomia e neurofisiologia e falei com ele, eu posso te ajudar, eu posso ser seu monitor. Ele falou assim, então me dá uma aula. Aí nós escolhemos um assunto, eu dei a aula. Ele falou assim, eu gostei muito da sua aula, você vai dar o trote intelectual para a faculdade. Eu falei, o que é isso? Primeiro dia de aula, você vai estar de jaleco, eu vou te apresentar como meu assistente, eu quero que você dê uma aula de 40, 50 minutos sobre o sistema límbico. Tudo certinho, mas para eles não entenderem uma palavra. Então, nós fizemos. Então, a partir daí, sempre fui eu que dei o trote. Então, todo ano, quem dava o trote intelectual na faculdade era eu. Eu dava uma aula de sistema límbico,
Entendeu? Aí eu fiquei fascinado por neuroanatomia e neurofisiologia. E ninguém entendia nada. E ninguém entendia nada. Tinha gente que chorava. Eu vi gente chorando mesmo, porque, estou aqui há 40 minutos, não entendo uma palavra, a primeira aula, poxa, como é que pode? Deve dar uma frustração. Muito grande, muito grande, muito grande. É mole. Lá você tem história que não acaba mais. Tem. Você escreveu já um livro sobre a sua vida, Não, sobre ainda essas não. histórias? Tá precisando, né? Mas não está Tá na hora, não tá não? Tá não. Tá bom. Então vamos ao cérebro. Quais são os principais tipos de cérebro? Eu tenho uma analogia muito bonita para te mostrar, porque o que nós queremos aqui é ser pragmático com o nosso telespectador que não está nos assistindo. Sim. Né? Então, eu digo o seguinte, naquela história da navalha de Ockman, procurando ser pragmático, e a história é a seguinte. Você imagine, eu posso ter um cérebro tipo carro, eu posso ter um cérebro tipo avião, eu posso ter um cérebro tipo helicóptero. Deixa eu explicar o que é isso. Quando eu estou dirigindo um carro, eu consigo ver o que está na frente, na estrada, mas eu não consigo ter ideia do que está acontecendo atrás do morro. Sim. Tá. Quando eu estou pilotando o avião, eu tenho condição de ver o que está acontecendo atrás do morro, um incêndio, por exemplo, mas eu não tenho detalhe da estrada. Se eu estou pilotando um helicóptero, eu posso fazer as duas coisas. Eu posso fazer e ver o detalhe da estrada, ou eu posso subir e ver o que está atrás do morro. Então, tem um indivíduo que tem um cérebro como se fosse um carro, ele é muito bom no dia a dia, as tarefas diárias. É aquele sujeito que você entrega para ele o material e faz tudo, resolve todos os problemas naquele dia. Esse é o tipo carro. Mas se você pedir ele para fazer um planejamento a longo prazo, ele não sabe, porque ele não consegue ver o que está atrás do morro. Por outro lado, tem aquele indivíduo na empresa que é um excelente estrategista. Ele faz um planejamento a longo prazo, mas é incapaz de executar uma tarefa diária. Vai pedir alguém para fazê-lo. E um percentual muito pequeno, Leda, talvez até menos que 5%, são indivíduos que têm o cérebro tipo helicóptero. Tanto podem ver o detalhe da estrada, baixar lá e resolver o dia a dia, quanto pode fazer um planejamento a longo prazo. Então, a pessoa tem que perceber assim, qual que é o meu tipo de cérebro? Se o meu tipo de cérebro é carro, eu vou me associar ou vou contratar alguém que é avião. Porque juntando um carro com um avião faz um helicóptero. Sim. Se o meu tipo de cérebro é avião, eu vou contratar uma pessoa que é tipo carro. Se eu sou uma pessoa muito criativa, mas desorganizado, eu vou contratar uma pessoa muito organizada que não precisa ser tão criativa, porque a criatividade eu já vou trazer. Então, a coisa se complementa. Você vê em empresa, às vezes, dois sócios se brigam, acaba a empresa, porque um fazia parte do carro, o outro fazia parte do avião. E os dois, o carro e o avião junto, faziam um helicóptero. Então, do ponto de vista prático, é muito simples. Você é mais tipo carro, você é mais tipo avião, você é mais tipo helicóptero. E você decide se eu gosto mais do dia a dia, das tarefas diárias, se eu gosto mais de planejamento a longo prazo, fazer planejamento estratégico, ou se eu tenho aquela habilidade de fazer os dois. A hora que precisar ser helicóptero, eu sou helicóptero. Na hora que precisar ser avião, eu sou avião. Entendeu? É genial isso. Essa analogia é muito boa e isso faz toda a diferença numa empresa. Toda a diferença. Aliás, em qualquer relação, né? Não é só numa empresa. Mas isso aí continua com a história da navalha de Ockman. É ensinar a pensar de uma forma simples. E aí, com isso, você vai criando estratégias de uma forma simples. Tem nada sofisticado. É o beabá. É muito interessante. Isso pode ajudar a fazer mais com menos também, né? Claro, porque todo mundo quer fazer mais com menos. Fazer mais com mais, qualquer um faz. Se eu tiver mais funcionário, mais dinheiro, mais tempo de trabalho, mais não sei o quê, claro que eu vou fazer mais. Mas o desafio não é fazer mais com mais. O desafio é fazer mais com menos. Cada vez fica mais difícil, cada vez tem que fazer mais com menos, porque a concorrência tem aumentado. Você faz uma analogia entre o computador e o cérebro? É uma analogia também simples, mas muito, muito útil. Você vê o seguinte, se eu trouxer para aqui um computador e trouxer um programa chamado PowerPoint, eu posso fazer uma projeção aqui. Eu trazer só o computador não é suficiente. Eu tenho que trazer o hardware, que é o computador,
E eu tenho que trazer o software, que é a programação. Mas se eu trouxer o hardware e trouxer o software, mas eu esquecer de trazer o que liga o computador na eletricidade, também não vai funcionar. Sim. Então, o meu cérebro ele tem que ter o hardware, ele tem que ter o software e ele tem que ter energia. E essa energia vem da mitocôndria, que é onde a nossa força vital está, onde nós geramos energia através da mitocôndria. Então, não adianta nada eu ter vontade de fazer as coisas se eu não tiver energia. Não adianta nada eu ter talento se eu não tenho energia. Entendeu? Tudo depende para executar no mundo físico. Eu preciso de energia para falar com você aqui durante 1 hora. Não adianta eu ter só o conhecimento. Uhum. Eu tenho que ter a energia para expressar para quem está assistindo não mudar de canal. Você entendeu? É verdade. Verdade? A energia é fundamental. Né? Fundamental. É. E à medida que a gente vai envelhecendo, vai ficando mais difícil. Você tem que fazer mais esforço para conseguir o mesmo tipo de energia. Aí você começa uma série de coisas que você pode fazer para aumentar o nível de energia. Por exemplo? Por exemplo, você tem que dormir 7h30 por noite. Você fala, mas eu me dou bem com 6. Não é verdade. Um dia vai cobrar a conta, porque os estudos de neurociência mostram que para você ter um sono reparador, que não existe remédio nenhum que chega perto, o que tem de melhor para a sua saúde? De tudo. É um sono reparador. Tem nada que chega perto. E tem uma série de coisas que você tem que fazer. Tem que ser no escuro absoluto, não pode ter barulho, não pode ter incômodo, não pode ser quente demais, não pode ser frio demais, o colchão não pode ser muito macio, nem muito duro. Tem toda uma combinação de coisas para poder você estar. E você entra no cérebro, o sono, desculpe, tem 4 fases. Ele tem a fase 1, a fase 2, a fase 3. Antigamente tinha a fase 4, eles juntaram, fizeram 3 e 4, uma fase só, e a fase REM, que é o Rapid Eye Movement, que é durante essa fase o seu olho fica movimentando. Então, é onde você faz a consolidação da memória. Tem gente que fala assim, eu tenho péssima memória. Todo mundo tem memória boa. Agora, se você não sabe usar a sua memória, é outra coisa. Se você não sabe dirigir, um BMW parado na sua porta com a chave não vai adiantar nada, se você não sabe dirigir. E como é que a gente faz para dirigir esse sono? Para alcançar esse sono? Esse patamar? Primeiro, você tem que estabelecer mais ou menos o mesmo horário toda noite. Você não pode um dia dormir às 10, outro dia dormir à meia-noite. Você tem que estabelecer uma disciplina, que hora que você vai para a cama. Tá? Você tem que procurar ir para a cama com o estômago vazio. Quanto mais vazio o seu estômago, melhor vai ser seu sono, certo? Você tem que saber qual a roupa que você vai usar. Se é muito apertada, se é muito folgada, se a escuridão está o suficiente, se não tem nenhum aparelho eletrônico no lugar onde você dorme. Oi. Você tem que tirar tudo de lá e colocar no banheiro. Você quer carregar seu celular durante a noite, você carregue no banheiro. Não carregue onde você está, porque vai prejudicar o seu sono. A poluição eletromagnética do celular vai atrapalhar o seu sono. Então, o seu sono tem... E aí aquelas luzezinhas dos aparelhos da NET, sim, tudo isso você tem que cobrir, então? Cobrir, principalmente se elas não forem vermelhas. Se elas forem vermelhas, não incomoda tanto. Pior é azul, incomoda mais, para atrapalhar o sono. Mas o ideal é não ter nenhuma ali. O ideal é não ter nada eletrônico ligado ali. Isso pouca gente consegue hoje. Né? Muitas pessoas dormem com a televisão ligada. É verdade. O que você quer mais? Né? E depois diz que não descansou. Não, mas sem o celular do lado carregando, não consigo. Não, acho que não vou conseguir. Mas você colocar ele no banheiro? Eu não vou ouvir se acontecer alguma coisa. Que coisa que vai acontecer? Sei lá, um incêndio no prédio, o porteiro vai te avisar. E você não tinha celular, como é que era? Você não pensava no incêndio. Então, mas você já tem um outro telefone fixo. Confia nele. Ou você não tem telefone fixo? Não tenho telefone fixo. Eu ainda tenho telefone. Você ainda tem? Eu não tenho mais. Mas vamos lá, vou tentar tirar o celular. Mas... Não pode negociar, colocar ele assim a 1 metro de mim? Não, eu acho que não. Acho que tem que ser não tem negociação, não. No outro cômodo. Principalmente agora que tem o 5G, né? Que é mais poluente. O 5G é mais poluente ainda. Poluente. Claro que traz uma série de vantagens. É mais potente, né? É mais potente. Traz uma série de vantagens para todos nós. Eu também gosto do 5G. Mas, por exemplo, eu não uso celular... eu não uso celular assim nunca.
Eu uso o celular assim, ó, ele está aqui, eu trabalho com ele aqui. Eu não ponho ele no ouvido. Ah, é? Porque isso aqui no ouvido o dia inteiro vai esquentando. Isso dá problema, inclusive em crianças que desenvolvem tumores na Califórnia porque ganham dos pais muito prematuramente, com 6, 7, 8 anos, ganham um celular, a calota craniana ainda é pouco espessa e acaba passando muita radiação e acaba dando tumor cerebral. Então, no caso da criança, É não é só o que ela pode acessar pelo celular que é perigoso. Não, é perigoso celular... o uso do aparelho mesmo. Per se. O aparelho per se. Meu Deus. Muito. É muito sério, né? É muito sério. E o 5G é bastante perigoso. Agora, aproveitando essa onda do sono que a gente estava falando, os remédios para dormir. Zolpidem, essas coisas. Não, isso tudo é problema, porque muitos desses remédios tiram o REM. Vamos supor, você dorme, mas acorda cansado. Eu preciso do REM para poder consolidar a minha memória, por exemplo. Eu preciso do REM. Se eu não dormi bem se eu não tive o REM. Tem, por exemplo, benzodiazepínicos, eles tiram o REM. Então, você tem um sono sem REM. Um sono sem REM... Você pode até estar dormindo, mas não é um sono seu. É um sono do remédio. É um sono do remédio, não é seu. Não descansa, não. Aí você vai ter problema de memorização no dia seguinte. Porque os clínicos falam isso, que esse tipo de remédio... Agora, uma coisa que não incomoda, quanto mais estuda, mais se gosta dela, é a melatonina. Eu não vejo... Eu faço uso de melatonina. Eu não vejo nenhum problema. Eu faço uso há uns 15 anos de melatonina. E vou continuar fazendo, e até então só tem coisas boas a respeito. Inclusive, até falando de aumentar a dose, tem gente que está usando dose maior. Hoje se usa melatonina para tratar câncer. Jura? Sim, tem gente usando melatonina, tem oncologista no mundo usando melatonina durante o dia, 30, 40, 50 miligramas. Porque a melatonina pode ser 3 miligramas, 5, geralmente 10. Em torno de 1 miligrama, 2, 3, Você tem, na realidade, 2 tipos de insônia. Você tem a insônia que nós chamamos de primária e a insônia que nós chamamos de secundária. O que é isso? A insônia primária é aquela dificuldade que você tem para dormir na hora que você deita. Tem gente que tem dificuldade para dormir. Tem gente que não tem dificuldade para dormir, dorme direto, mas acorda às 3 horas da manhã e não volta a dormir. Aquela é a secundária. Quando você tem uma insônia primária, que o seu problema está logo no começo, é muito fácil. Você põe uma melatonina debaixo da língua. Aí, logo vem o sono, acabou. Agora, quando ela é secundária, aquela melatonina que você colocou debaixo da língua já não vale mais, porque o efeito já passou. Então, você tem que ter uma para imediato e uma outra para depois, mais tarde. Entendeu? Tem que ter... Você tem uma sublingual e uma oral. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tem gente que tem problema para dormir. Mas, por exemplo, coloquei a melatonina debaixo da língua porque eu estou lá rolando, fritando na cama e não dormi. Dormi. Pronto. Acordei 3 da manhã ligada. Aí você tem 2 problemas. Você tem o problema da insônia primária, que é aquela dificuldade de ficar rolando de um lado para o outro sem dormir na hora que você deita, e aquela de você acordar de madrugada e não conseguir voltar a dormir. Então, você tem que ter 2 abordagens. Você tem que ter uma abordagem da melatonina imediata, para você dormir logo, e uma outra, que vai dar o suporte. Que vai dar o suporte às 3 horas da manhã. Deu para entender? Deu para entender. Então, tá bom. E isso faz bem. Faz muito bem. A melatonina faz É melhor do que os remédios para dormir tradicionais. Nem se compara. Melhor que qualquer remédio para dormir. Muito bem, muito bem. Bom, quais são as 3 grandes eras mais recentes no desenvolvimento do ser humano no planeta Terra? Até 12 mil anos atrás, a gente não plantava. Não tinha a era da agricultura. Nós estávamos na era paleolítica. Nós éramos nômades. A gente levantava de manhã e para onde nós vamos hoje? Juntava tudo. Não tinha jeito de plantar milho, esperar, porque o milho você não ia colher o milho. O passarinho ia comer. Porque você ia embora. Então, era nômade. Para poder vir a agricultura, você teve que deixar de ser nômade. E falar assim, vamos parar, vamos plantar, vamos esperar a colheita. Então, mudou o modus operandi, você concorda? Então, na época que você viajava, nossos ancestrais viajavam,
nós comia muito pouco carboidrato. Onde é que você ia achar carboidrato? Você viajava, você matava uma caça, tá? Você achava uma raiz uma vez ou outra, mas você não plantava nada, você não plantava soja, você não plantava milho, você não plantava feijão, você não plantava nada, você não plantava arroz, você não tinha carboidrato para comer. Era uma dieta cetogênica. A dieta cetogênica veio de lá, entendeu? Então, quando chegou na era da agricultura, que começou a plantar, mudou. Até o grupo sanguíneo mudou. Todo mundo era O, que mostra que você é carnívoro. Muitos passaram a se adaptar, se tornaram A, para ficar mais vegetariano, mais comendo mais vegetal, né? Então, mudou até o grupo sanguíneo. Apareceram outros grupos sanguíneos com isso. E nós entramos nessa era da agricultura. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Eram os latifundiários. Quanto mais terra você tinha, mais você mandava. Até que veio a Revolução Industrial no século XVIII, da Inglaterra, a invenção da máquina a vapor, da locomotiva a vapor, com transporte. Aí mudou. Aí quem tem poder agora não é quem tem terra, quem tem dinheiro, quem é capitalista. É o que passou a mandar no mundo. Até que chegou uma hora que começou a mandar no mundo quem tinha informação, que é o que nós predominamos hoje. A informação no mundo dobra hoje, nesse dia de hoje, dobra a cada 18 meses. O volume de informação hoje dobra no mundo no ano de 2023, está dobrando a cada 18 meses. Então, você vê a quantidade de coisa. Até que um cara apareceu lá, um britânico, e inventou uma coisa chamada internet. A internet foi colocada a primeira vez no ar em 1991, depois, oficialmente, em 93, que é o www, que a internet surgiu, revolucionou o mundo. E, ano passado, no dia 30 de novembro de 2022, foi o chat GPT, que é a inteligência artificial. Eu não sei o quanto que você está usando, mas eu já não vivo mais sem ela. Olha. É impressionante. Do mesmo jeito que você não consegue viver sem a internet, você achava um absurdo. Como é que eu não vou viver sem a internet? Hoje, se eu te tirar a internet, você está doente. Você não viveria. Verdade. É verdade. Hoje, se você me tirar a inteligência artificial, eu vou ficar doente. Porque eu já acostumei com ela. Desde o dia 30 de novembro de 2022, que ela foi colocada no mercado. Gente, não fez nenhum ano, você já não vive sem ela. Já não vive sem ela, já não vivo. Que loucura. O jeito de estudar, tudo mudou, tudo mudou. É impressionante. E isso vai trazer muitos problemas, né? A previsão de que vai ter muito desemprego, né? Muitas profissões vão desaparecer, mas é a revolução. É assim. É quase que uma evolução natural das coisas, né? Não tem jeito. Então, o cérebro, antigamente o cérebro estava na era da agricultura, depois ele passou para a era da industrial, depois ele passou para a era da informação, agora está na era da inteligência artificial. Esse cérebro também tem que ir se modificando, né? E ele vai se modificando assim naturalmente? É impressionante porque ele se adapta. É muito impressionante. O que é lei de Pareto? Vilfredo Pareto era um economista italiano. Ele estava estudando a situação da Itália, de quem tinha dinheiro, quem não tinha dinheiro, e ele chegou à conclusão que 20% da população italiana segurava 80% da riqueza da Itália. E aí ele criou pela primeira vez a lei 80-20. Quer dizer, 80% daquilo que você consegue vem de 20% do seu esforço. Por exemplo, você tem uma agenda onde você tem telefone que você nunca ligou, mas está lá. Mas e as pessoas também que te ligam é um mínimo comparado com quem tem seu telefone. Então, se você for ver quais são os 20% da sua profissão que te traz 80% do seu resultado, você deve concentrar naqueles 20% que te trazem os 80% de resultado. É o que eles fazem, por exemplo, uma aerolinha faz com você quando ela fideliza você. Você faz parte de um grupo de gente que viaja muito de avião. Aí você ganha um cartão de fidelização. Você tem uma série de vantagens. Você tem mais milhagem na sua viagem, a mala sua chega primeiro, tem lugar que você tem uma sala VIP. Tudo é diferente para poder te cuidar de você, já que você não é um dos nossos. Você
Você representa 80% do nosso lucro. 20% dos clientes de uma empresa representam 80% do lucro. Quando eu descubro quem é que são aqueles 20%, eu fidelizo aquele pessoal, que é o que as aerolinhas fazem com seus clientes. Aqueles recebem aquele cartão diamante especial de fidelização. Então, você ter na sua vida é muito interessante. Quem que eu vou atender melhor? A pessoa que compra de mim uma vez por ano ou a pessoa que compra de mim uma vez por semana? A pessoa que compra de mim uma vez por semana, ela compra de mim 52 vezes por ano. A outra me compra uma vez. Você vai dizer, eu vou tratar do mesmo jeito? Seria ignorância da sua parte. Você vai tratar com respeito. Mas você vai dar muito mais atenção àquela pessoa que te compra 52 vezes por semana do que ela que te compra somente uma vez por ano. É tão louco isso que as companhias aéreas depois mandam uma pesquisa para você, depois que você completa o voo, perguntando, você foi chamada pelo seu nome, pelo comissário? Quer dizer, até isso, esse requinte, né, isso mesmo. De ser tratado pelo seu próprio nome, faz parte da pesquisa e faz parte da estratégia 80-20, né? De fidelização, de fidelização. Do 80-20. Tudo isso é hoje em baseado dia no tem muitos 80-20. cartões de fidelização, né? Sim. Você compra, ganha desconto se você chegar a tal ponto e é um prêmio, né? É uma premiação. Mesmo qualquer bobagem, qualquer lojinha de chocolate tem isso. Quem descobriu isso foi o Vilfredo Pareto, que era um filósofo e economista italiano. É mole. Qual é a diferença entre uma ideia e um modelo? Você vê, o cemitério está cheio de gente que tiveram boas ideias. É o lugar que mais tem ideia enterrada no mundo, no cemitério, que não aconteceu nada. Ficou numa ideia. Agora, se eu transformo isso num modelo, então deixa eu explicar para você como é que eu explico isso para as pessoas. Imagine que eu me encontro com você e te dê uma pérola de presente. Essa semana, te entrego uma pérola de presente. Você vai segurar a pérola na mão, você não vai ficar muito tempo segurando ela, você vai colocá-la no seu bolso. Daqui uma semana eu vou me encontrar com você de novo, vou te trazer uma segunda pérola de presente. De novo, vou te entregar, você vai segurar um pouco, vai colocar no bolso. Daqui mais 2 semanas, eu vou encontrar com você pela terceira e última vez e vou te trazer outra pérola. E vou te entregar, você vai segurar, vai colocar no bolso. Daqui 6 meses, eu vou me encontrar com você. Eu vou perguntar assim, Leda, você lembra que eu te dei 3 pérolas? Onde é que elas estão? Você vai falar mais ou menos assim. A primeira, Laíra, eu fiz o seguinte, eu cheguei em casa, enfiei a mão no bolso, coloquei no criado mudo. A menina que limpa lá não viu, jogou no lixo. E a segunda? A segunda eu esqueci na calça jeans que eu estava com ela, foi para a lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira? A terceira você não vai acreditar. Eu escondi de mim mesmo. Eu guardei tão bem guardado que eu não sei onde eu pus. Tem coisa que você só vai saber agora que você vai mudar. Tem coisa que você vai descobrir agora. É verdade, é absoluta verdade. Está perdido lá 3 anos, 4 anos, 5 anos. Agora que você vai descobrir. Certo? É incrível como isso acontece. Então, é verdade, é real. Então, agora, se eu te desse de presente um fio de nylon e orientasse você para ir colocando as pérolas no fio de nylon e fizesse um colar e colocasse no pescoço, e daqui 6 meses eu me encontrasse com você e perguntasse assim, Leda, e aquelas pérolas? Você falou, ó, estão aqui, ó. Eu fiz delas um colar. A pérola é a ideia. O fio de nylon que segura a ideia é o modelo. Se eu tiver um modelo empresarial forte, eu posso morar em São Paulo, eu posso morar em Tóquio, eu posso morar em Nova York, eu posso morar em Toronto, eu vou ganhar dinheiro. Porque eu tenho um modelo empresarial na cabeça. Uma ideia não dá isso. Mas uma ideia pode até estragar a sua vida. Uma ideia boa pode estragar uma família inteira. Concorda? Porque nem sempre a ideia, pelo fato de ela ser boa, ela vai ser bem-sucedida. Se você não viabilizar a ideia, você não, não tem resultado, é isso? Exatamente. Ou talvez até você não sabendo viabilizar, o tiro sai pela culatra. Ela pode te dar prejuízo. Agora, o modelo não. O modelo vem... Então, vamos supor que eu vou criar um modelo para você ajudar você a administrar a sua empresa. Aí eu falo assim, ó, você tem que aprender a identificar o problema, as causas do problema, as possíveis soluções e, na sua opinião, sempre escolher a melhor. Então, eu peguei uma coisinha com 4 perguntas. Ó.
qual o problema, quais as causas do problema, quais as possíveis soluções, na sua opinião, qual a melhor. Eu criei um modelo para você. Esse é um modelo de negócio. Você, aonde for agora, você vai fazer essas 4 perguntas. Esse modelo exemplifica a forma de tomar decisões. Exatamente. Entendeu? É um modelo simples, fácil. Qual é o problema? Quais as causas? Porque eu tenho causa primária, causa secundária, causa terciária. Né? Qual é o melhor significado para a frase? Um sistema é tão forte quanto sua parte mais fraca. Se eu pegar uma corrente, como me acompanha no raciocínio, se eu pegar uma corrente e esticá-la o suficiente para ela estourar, ela tem uma hora que ele vai arrebentar, não vai? Vai. Se você acha que não, se põe um guindaste de cada lado aqui que ela arrebenta. Então, uma hora ela arrebenta. Ela vai arrebentar onde? No elo mais fraco. Sim. Aquele lugar onde ela arrebentar é o elo mais fraco. Então, eu tenho que ver qual é o meu elo mais fraco. Não adianta eu ser forte se o meu elo mais fraco é muito fraco. Ele vai arrebentar sempre ali. Vamos te dar um exemplo. Eu tenho uma empresa, eu não estou dando conta de vender o que eu produzo. Eu produzo mais do que eu consigo vender. O meu ponto fraco, que está arrebentando, é no meu marketing e vendas. Eu tenho que melhorar minhas vendas. Eu não tenho que pensar em produzir mais, já que eu não estou dando conta de vender o que eu produzo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar meu marketing e vendas. Onde está o erro, né? Onde está pegando, onde é o calcanhar de Aquiles. É esse lugar. Então, vamos dar um exemplo, na medicina, que interessa. Você imagina um indivíduo com 40 anos de idade. Ele tem um coração muito bom, mas ele é um alcoólatra. Ele bebeu durante 20 anos e ele tem uma cirrose alcoólica. Se ele tiver de morrer, ele vai morrer de quê? Do coração? Não, ele vai morrer do fígado. Ele é tão jovem quanto o fígado dele é velho. Entendeu? Porque não adianta ele ter um coração bom. Não adianta ele ter um cérebro bom se ele estourou o fígado dele. Então, o quanto que ele vai viver vai depender do seu elo mais fraco. Você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Deu para entender? Deu, claro. É. Você tem que procurar o seu. Se você quer viver mais e com mais qualidade de vida, você tem que procurar qual é o seu elo mais fraco para atacar. Cuidar dele. No caso desse indivíduo, tem que cuidar do fígado. Do fígado. Se for o caso, até ter um transplante hepático. Porque o coração dele está segurando bem. O outro já precisa de um transplante cardíaco. Isso vale para tudo, né? Vale para o casamento. Vale Vale claro. para a empresa. Qual o ponto fraco do seu casamento vale para tudo. E vale para a saúde individual. Saúde individual. Quem me conhece sabe que eu uso e recomendo os produtos Doctors First. São suplementos da melhor qualidade, feitos com qualidade, e que te proporcionam uma vida melhor e mais saudável. Além da qualidade dos produtos, a Doctors First tem fórmulas exclusivas, autorais, que vão te dar mais saúde e vão te proporcionar uma alegria de viver muito maior. O link está na descrição e tem o cupom LEDA5, que te dá 5% de desconto, além dos descontos que você encontra no próprio site da Doctors First. Você pode me explicar o conceito do cérebro trino? Sim. Isso foi feito por um psiquiatra, neurocientista, chamado Paul MacLean. Paul MacLean era um psiquiatra, neurocientista da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E ele chegou ao conceito, e muitas pessoas acham que é muito simples isso, mas contribuiu sobremaneira. Ele diz o seguinte: o nosso cérebro, na realidade, nós não temos um cérebro só dentro da cabeça. Nós temos 3 cérebros. Nós temos um cérebro que nós recebemos dos répteis, que é o chamado cérebro reptiliano, que cuida da nossa respiração. Você está respirando aí, você não precisa estar consciente. O seu coração está batendo, a sua pressão arterial está funcionando, o seu fígado está metabolizando. Você não precisa ficar tomando conta disso. Está tudo aqui no seu tronco cerebral, que é o chamado cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo que você tem. Tanto é que, se você tem um acidente vascular cerebral, você pode até parar de falar, mas você não para de respirar. Fica lá respirando. Você tem como, mas está respirando. Então, esse é o cérebro reptiliano. O segundo cérebro é o cérebro neomamífero, é o cérebro das emoções e dos instintos, que é formado pelo tálamo, pelo hipotálamo, pelo hipocampo, pela amígdala cerebral, etc. É uma estrutura que foi criada nos mamíferos. A sua serpente
não fica com saudade de você. É quando ela abana o rabinho, ela está querendo te comer. Ela não sente essa saudade de você. O seu cachorro sente falta de você. O seu gato sente falta de você. Porque eles são mamíferos. Eles já têm esse segundo cérebro, que é o chamado neomamífero, ou cérebro emocional, onde está armazenada a inteligência emocional. E nós temos um terceiro cérebro, que é o neocórtex, que é onde está o pensamento, onde está o comportamento, onde está a consciência, principalmente na área pré-frontal. Nós resumimos nós mesmos aqui. Sou eu aqui, você é aí, nessa área pré-frontal. Por azar nosso, quando nós temos um acidente vascular cerebral, é a primeira que vai embora. Quando você pega um Alzheimer, o que acontece? Começa pela área mais nobre. Você começa a perder a área pré-frontal, que é o que você tem de mais nobre. Você imagina um professor universitário dando aula com toda a sua elegância, com todo o seu conhecimento. Um mês depois, você visita ele no hospital, onde ele teve um acidente vascular cerebral, ele já nem sabe onde ele está mais. Entendeu? Ele perdeu a noção de tudo, vai embora tudo. Isso é muito triste. Então, você tem que cuidar muito bem desse cérebro. Por isso que eu digo, faça do seu cérebro o seu órgão favorito. E como é que cuida bem do cérebro? Porque eu acho que o Alzheimer é, hoje, com certeza, um dos maiores pânicos do ser humano, né? Muito sério, muito sério. Então, ou pelo menos é o meu maior pânico. Então, mais tá do que câncer, porque não tem alternativa, né? Hoje tem, sim. Qual? Hoje é possível curar um Alzheimer. Quer dizer, é possível? Sim, é possível. Como assim? Você notou o livro, chama-se O Fim do Alzheimer. Lembra? Anotei, lembro. Então, na outra Dr. Dale entrevista. Bredson, professor da Faculdade de Medicina de Los Angeles, Califórnia, Los Angeles, ele escreveu um livro dos primeiros 100 casos onde ele conseguiu regredir pessoas que não dirigiam mais voltaram a dirigir, pessoas que não reconheciam os filhos voltaram a reconhecer. Quer dizer, hoje tem uma esperança muito grande nessa área, porque você tem quase que... Quais são os alimentos para o cérebro? Você fala assim, se eu quero alimentar o meu cérebro, bom, primeiro seria o leite materno. Claro que hoje, aqui no Brasil não, mas lá na Europa eles têm isso no mercado negro. O velhinho está ruim para cagar em casa, eles vão na maternidade, compram leite materno no câmbio negro e ele toma aquele leite que era para o bebê e melhora o cérebro dele. É um jeito de você melhorar o cérebro. Ou tomar o que tá no leite materno, que é o colostro. Você já ouviu falar de colostro, claro. Já? Então, o colostro, aquele leite... É o primeiro leite. É o primeiro leite. As primeiras 24, 48 horas sai o colostro. O colostro é rico em fatores de transferência. O colostro é um alimento muito bom para o cérebro. Então, você pode hoje comprar colostro e fazer uso de colostro. É uma coisa. Outra coisa importante é você fazer uso de ovos. A gema do ovo é muito importante para o cérebro. A gema tem muito lipídio importante, a gema tem muito aminoácido importante, a gema tem colesterol importante, que é um alimento bom para o cérebro. Tem estudos mostrando que quanto mais colesterol você tem no cérebro, mais tempo você vai viver, entendeu? E mais Pode jogar a clara fora? Pode jogar a clara fora. Pode jogar a clara fora. Por que o Alzheimer está aumentando tanto, hein? Pelo menos nas últimas décadas a gente ouve falar muito. Ele aumenta pela desnutrição, que cada vez os alimentos estão mais doentes. Ele aumenta pelas toxinas, cada vez mais toxicidade. Ele aumenta pelo sedentarismo. Ninguém quer fazer ginástica mais, ninguém quer pagar o preço por isso. E ele tem que levar em consideração, que nós já conversamos, que é a ApoE. A ApoE é uma apolipoproteína muito, muito, muito melindrosa, porque a ApoE aumentada, tanto para coração quanto para o Alzheimer, causa problema. Nós temos ApoE2, ApoE3, ApoE4. Quem tem ApoE4, isso é fácil, você faz um exame de sangue, e eles te falam direitinho como é que está o seu ApoE1, ApoE2... ApoE, assim? APO minúsculo, E maiúsculo. APO minúsculo, E maiúsculo. Isso. ApoE2, ApoE3, ApoE4.
Então, quem tem APOE4 e herdou do pai e da mãe, a chance de desenvolver Alzheimer antes dos 55 anos é muito grande. Então, aquela pessoa que tem APOE4 tem que tomar um cuidado muito grande. Ela vai infartar com facilidade, ela vai desenvolver Alzheimer com facilidade. Então, ela tem que ser super cuidada. É bom a pessoa saber disso. Porque, do contrário, antes dos 55, o Alzheimer chega. Entendeu? E o que... Bom, você falou do leite materno, colostro, o ovo... O coco, o óleo de coco. Óleo de coco, o que mais? O azeite de oliva. Muito interessante, muito mesmo. Você acha que deve cozinhar com óleo de coco? Eu acho que na minha casa cozinha assa e frita com óleo de coco. Porque ele tem um ponto de fumaça de 240. Ponto de fumaça é o ponto onde o óleo começa a fazer mal. Ele começa a queimar. Então, por exemplo, o azeite de oliva é 210. O óleo de coco é 240. Então, eu posso fritar com óleo de coco sem ter problema. Com azeite. E já não devo fritar muito com o azeite de oliva. Mas o azeite de oliva é usado para muita coisa. Sim, mas nas coisas frias, né? Outra coisa importante Ou então, quando você não vai elevar a temperatura ao máximo. Isso. A outra coisa importante... Mas para fazer refogado, por exemplo, é melhor o óleo de coco do que o azeite? Eu diria que de coco é melhor ainda. É melhor. Não é o Laí Ribeiro falando isso aí, a literatura está cheia de... Inclusive, o Dr. Bradson, no seu livro O Fim do Alzheimer, ele tem um capítulo só para discutir a importância do óleo de coco, entendeu? Porque a mulher dele sempre achou isso. Ela estimulava ele grande acadêmico, ela falou, você tem que estudar suplemento. Aí, tanto é que ela insistiu que ele aceitou. Que ele aceitou. Que ele aceitou, e aí descobriu. Agora ficou famosíssimo no mundo inteiro. Impressionante. Quais são os obstáculos? Essa pergunta eu vou ler, porque quais são os obstáculos epigenéticos mais comuns para o bom funcionamento cerebral? O que é isso, epigenéticos? Epigenéticos, como é que eu vou te explicar isso? Se eu tiver uma série de luzes aqui, elas podem ficar acesas ou apagadas. Sim. É o meu DNA. Eu posso ter uma estimulação, uma expressão gênica, acender uma luz e apagar outra. Agora, isso é genético, expressão gênica. Os genes estão lá. Se eles estão expressos ou não, depende da epigenética. Você entendeu? Vou dar um exemplo para você, melhor. Você conhece você sabe o que é uma lagarta, né? Claro. Você sabe que uma lagarta ela vai virar um casulo. Sim. O casulo vai virar uma borboleta. Sim. A lagarta, o casulo e a borboleta são o mesmo indivíduo. Eles têm o mesmo genoma. Eles têm o mesmo DNA. Não é um indivíduo diferente do outro. Só que é uma evolução, né? É uma expressão gênica. É só a epigenética que mudou. Tá. A genética da lagarta, do casulo e da borboleta é o mesmo. Só mudou a expressão gênica, certo? Então, eu posso mudar a expressão gênica sem mudar a genética. Nem tudo que é hereditário é genético. Se a minha avó fumava, eu posso ter uma predisposição à asma, que é verdade. Isso não é genético, isso é epigenético. Entendeu? Então, eu posso passar para o meu filho ou para o meu neto uma neurose que eu tenho. Então, eu tenho que ter um respeito muito grande para os meus filhos, o que eu vou passar para eles, porque, dependendo de como eu me comporto, parte do meu comportamento pode ser epigeneticamente alterar o meu espermatozoide. E a gente, com esse exame, APOE, né? Para APOE, você determina para APOE só. Agora, se você quiser determinar para outras coisas, tem. Então, eu vou te falar agora. O problema maior disso aí tudo é a reação adversa ao alimento. Qual alimento que te faz mal? Você não sabe, a não ser que você faça um teste. Porque, às vezes, vem uma dor de cabeça, você não sabe que veio por causa do alimento. Às vezes, vem um mal-estar, você não sabe que é por causa do alimento. Então, nós temos uma incompatibilidade com alimentos diferentes. Os que você tem incompatibilidade não é o mesmo que eu tenho. Então, sim, eu tenho alimentos que eu sou alérgico, eu tenho alimentos que eu sou intolerante, eu tenho alimentos onde eu sou hipersensível. Então, vamos supor, eu sou alérgico a camarão.
Eu coloco um camarão na boca, na mesma hora dá uma coceira na garganta, eu posso ter um choque anafilático e morrer. Edema de glote. Isso é edema de glote. Isso é uma alergia. Agora, eu posso tomar um leite e o leite não me fazer bem, porque eu não estou digerindo o açúcar do leite, que chama lactose. Então, eu não tenho lactose. Você é apenas intolerante à lactose. Intolerante à lactose. Então, já é outra... Você pode ser intolerante ao glúten ou pode ser celíaco. Ou pode ser celíaco, exatamente. Tem que rejeitar o glúten totalmente. Isso, exatamente. Eu, durante um tempo na minha vida, não sei se muito tempo, agora perdi um pouco a noção do tempo, eu fui intolerante ou alérgica a corante amarelo. Sim. Era batata. Se eu tivesse... Me conta, você estava em contato com corante, você Nossa, ficava... era impressionante. Eu pelotava inteira. Então, você tinha alergia. Deformava, a boca ficava lábio, horroroso. Corre o risco até de ter um choque anafilático. Era brabo. Tá. Nos Estados Unidos, casos como o seu, a pessoa anda com o chamado EpiPen. EpiPen é uma caneta, pen é caneta, é epi, é de epinefrina, onde se você começa a ter reação, por cima da roupa mesmo, você aplica na hora. Porque não dá tempo, às vezes, de chegar no hospital. A pessoa pode morrer no caminho. Olha que loucura. Eu não tinha nada disso. Eu sei que eu empelotava total, assim. Então, você tinha alergia. Depois eu tive que fazer uma série de aplicações de injeção subcutânea, umas coisas assim. E passei um tempo. Até hoje, eu evito. Se você falar, você quer um filé ao molho madeira em restaurante, eu vou falar, acho melhor não. Também acho. Porque pode ter algum caldo, alguma coisa com corante amarelo e... Eu pulo o corante amarelo. E agora você tem um terceiro, que é a hipersensibilidade. Mas de repente, eu sarei. Por quê? Bom, porque foi só por um momento que estava sobrecarregada, tinha um estresse junto, que estava acontecendo com você, aquele estresse acabou por alguma razão, aí a carga diminui, entendeu? É o seu grau de exposoma, ele diminuiu. Deixa eu te falar do terceiro, que é a hipersensibilidade, que é assim, ó. Você come uma macarronada no sábado à noite e a sua enxaqueca vem quarta-feira de manhã. Você nunca associou que aquela macarronada que você come no sábado à noite tem a ver com a sua enxaqueca. Você só sabe que toda quarta-feira você tem uma enxaqueca. Isso é hipersensibilidade. Isso é um efeito retardado. Isso acontece muito com glúten. A pessoa tem hipersensibilidade ao glúten, eu não estou falando de doença celíaca. Doença celíaca é pior ainda. Estou falando da hipersensibilidade. E aí eu tenho aquela enxaqueca na quarta-feira de manhã a vida inteira. Até que um dia alguém me fala, ó, deixa de comer a macarronada no sábado, que você não vai ter enxaqueca na quarta. A pessoa faz, não tem enxaqueca. Aí, então ela vê que tem correlação. Mas é uma correlação difícil, né, de estabelecer. É porque tem um tempo. Só um profissional, porque é muito tempo. É um delay, né? O delay é enorme. Quando você, de um dia para o outro, né, você come um macarrão hoje, tem uma dor de cabeça amanhã, você fala, opa, pode ser isso, mas 3, 4 dias depois. Então, isso aí... tudo muito delicado, né? Isso tudo somado, essa a reação adversa a alimentos, isso prejudica muito o cérebro, entendeu? Porque quando você está com uma dor de cabeça, você não está pensando bem, né? Quando você está com um problema da lactose também, você não está... Você está indo ao banheiro toda hora, qualquer coisa, você tem que ir no banheiro. Às vezes a pessoa vai no banheiro 10, 12, 15 vezes por dia. Você desenvolve a síndrome do intestino irritável. Entendeu? Isso. E pode ser por causa de uma intolerância à lactose? Sim, senhor. Pode. Que loucura, hein? A lactose, então, é um alimento perigosinho. Principalmente os asiáticos, né? Os asiáticos são os que têm mais intolerância à lactose. Você vai, por exemplo, no Japão, você vai na Coreia, praticamente ninguém toma leite. Adulto não toma leite, entendeu? Porque eles têm muita intolerância à lactose. Bom, o que é uma zona de penumbra cerebral posterior a um acidente vascular cerebral? Isso é lindo, porque antigamente a gente pensava assim, o meu tio, meu pai, meu avô teve um acidente vascular cerebral, ficou parado, não andou mais, né? E não fala, e etc. e tal. E a gente pensava que morria uma área do cérebro, como morre, mas morre a área central. Em volta daquela área central, hoje sabe-se que existe a chamada área de penumbra. O que é a área de penumbra? Onde a célula não é funcional mais, mas também ela não morreu. Tem recuperação? Tem recuperação. Opa. Às vezes, com um ano depois, você começa a fazer uma fisioterapia apropriada e a pessoa sofre alguma melhora, que não esperava.
porque aquela área ela ficou em hibernação. Isso chama área de penumbra. É bacana porque não é uma condenação, né? Exatamente. Porque o AVC antigamente era uma condenação. Então, hoje nós podemos, mesmo com a pessoa ter um AVC 1 ano, 2 anos atrás, dependendo do caso, pode até melhorar ainda. Ainda existe ainda uma esperança. Então, isso trouxe uma esperança para a medicina. A área de penumbra. Que bom. A gente falou do ovo, falou do leite materno, do colostro. Quais são os 5 alimentos que você considera que pode aumentar o desempenho cerebral? Quer dizer, a gente pode comer e ficar bem. O leite materno é um. Mas esse é só no mercado negro? Não, assim, mas é importante você entender as propriedades, né? Nada substitui o leite materno de uma mãe saudável. Claro, se uma mãe estiver fazendo uso de crack, o leite tem crack. Porque o leite é um produto excretório, uma excreção. Tá? Mas é importante você falar dos ovos, é importante você falar por exemplo, da cúrcuma, é importante você falar do mirtilo. O mirtilo. O mirtilo é um alimento cerebral. O mirtilo tem um conjunto de flavonoides chamado antocianinas, não sei se você já ouviu falar essa palavra. Não. Antocianinas, que são potentes antioxidantes. O mirtilo é um alimento cerebral. Quer dizer, quando você está ingerindo mirtilo, você está estimulando o seu sistema nervoso central. Tá? Faz muito bem para o cérebro, muito bem para o cérebro. E o óleo de coco é muito interessante também. A curcumina, você acha que deve ser acrescentar refogado? Não, deixa eu te falar. Tomar em pílula? Eu gosto de tomar em cápsulas junto com piperina, porque existe uma substância que vem da pimenta, que chama piperina, que aumenta em 20 vezes a absorção da curcumina. Quer dizer, eu posso usar a curcumina com duas finalidades, para absorver, para atuar em algum lugar no corpo, ou quando eu quero atuar só no intestino, que ela também faz muito bem, obrigado. Então, quando ela vai ser atuada no intestino, eu deixo de colocar a piperina, porque a piperina aumenta em 20 vezes a absorção dela, para ela ir para outras áreas do corpo. Mas a presença dela no intestino também é muito importante. Então, você estava falando que você gostaria de conversar um pouquinho sobre o intestino. Gostaria. O intestino é nosso segundo cérebro mesmo, é verdade? Claro que é. E é cada vez mais importante. Tão importante que a Organização Mundial de Saúde considerou que hoje o ser humano tem um órgão a mais, que é o microbioma intestinal, que é um órgão virtual, mas é um órgão. Então, você pode... Muita coisa que você não poderia fazer antes, hoje você pode melhorar a sua vida, melhorar a sua saúde via microbiota intestinal. Então, o médico faz para você uma receita de uma forma como rica em pré e probióticos. Hoje, inclusive, estão colocando até os pós-bióticos, porque hoje nós vemos o que aquela microbiota produz, e já estão vendendo aquilo que a microbiota produz, que é chamado pós-biótico. Então, hoje você tem o pré-biótico, o probiótico, o simbiótico e o pós-biótico. Caramba! E como é que a gente descobre isso? Bom, tem um exame? Tem um exame que você faz, de fezes, que determina, mede, faz tudo certinho, vê o que você tem de bom, o que você tem de ruim, qual é o micróbio que está lá que não deveria estar. Vamos supor, às vezes você tem demais Escherichia coli, até um certo ponto... Mas não é um exame de fezes comum, né? Deve ser aquele de cultura, né? Não é exame de fezes comum, não. É um exame de fezes que estuda o genoma da microbiota. É feito um exame de fezes para estudar o genoma da microbiota. Muito interessante. E é muito importante, né? Muito importante. Cada vez mais. Com o conhecimento, e hoje tem muito problema intestinal. O intestino ganhou uma proporção enorme, né, muito na questão de saúde. Tem muita gente que não consegue sair de casa mais, porque tem que ir no banheiro cada 10, 15 minutos, com a síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn. Tem muito problema intestinal, muito. E hoje tem uma saída. Isso tudo vai poder melhorar com a melhora do microbioma intestinal. Entendeu? Então, fazendo o genoma da microbiota, você consegue chegar nisso. E consegue chegar, sabe o que está sobrando, o que está faltando. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. A pessoa é obesa, ela emagrece.
aí a tendência é voltar a engordar. Hoje sabe-se por quê. Por quê? Porque ela tem um microbioma de gordo. Aí, se você trocar o microbioma dela por um microbioma de magro, ela não engorda mais. Então, vem transplante fecal, que hoje é espalhado pelo mundo inteiro. Você pega uma pessoa que tem um cocô saudável, faz o teste e aquela pessoa doa ou vende as fezes para fazer um transplante fecal. Então, uma pessoa que era gorda, que emagreceu, que não quer engordar de novo, ela está faltando nela, por exemplo, a Akkermansia municifila. Então, aí a pessoa que é magra, sempre foi magra, no microbioma dela tem aquela Akkermansia. Então, ela recebe no transplante de fezes aquilo daquela pessoa, essa que era obesa, e não vai voltar a engordar. Isso explica, de alguma forma, essa questão das pessoas que fazem a bariátrica e voltam a engordar. Sim, explica. Porque é muito frequente, né? É muito mais frequente. Eu tenho lido a respeito. Mas voltam. Mas voltam com muita frequência. Porque ela tem um microbioma de gorda. Entendeu? Hoje pode mexer nele. Olha que coisa bonita. Então vem muito avanço, né? Vem muito avanço pela frente aí, muito mais do que você possa imaginar. E os neurotransmissores? Qual é a função deles? Quantas horas você tem para falar? Podemos falar. Aqui, deixa eu te falar. No cérebro, você pode dividir ele na parte frontal, parietal, temporal e occipital. São os 4 grandes lobos do cérebro. E em cada um desses lobos predomina um tipo de neurotransmissor. Aqui na frente predomina a dopamina, aqui do lado predomina a acetilcolina, aqui embaixo predomina o GABA e lá na região occipital predomina a serotonina. Então, até agora eu falei de 4. Dopamina, acetilcolina, GABA, serotonina. Ainda vou falar da noradrenalina e vou falar do glutamato. O glutamato é o mais abundante dos neurotransmissores. Tem mais de 100 neurotransmissores, para você ter uma ideia como é que isso é complexo. Mas o mais abundante deles todos é o glutamato. Ele estimula o cérebro, às vezes até demais. Às vezes o glutamato até prejudica. Quando tem o glutamato monossódico, por exemplo. Então, que a gente não deve comer nada que tenha glutamato monossódico. Por quê? Porque excita de um jeito, dá déficit de atenção em criança, porque está muito excitado, entendeu? O cérebro. Então, tem tudo isso. E a gente tem que ver como é que, por exemplo, tem as ondas cerebrais. Nós temos a onda cerebral gama, a onda cerebral beta, a alfa, a teta, a delta. São todas ondas cerebrais diferentes que atuam em diferentes lugares, em diferentes momentos. Por exemplo, na hora do sono, quando você está num sono na fase profunda, lá tem ondas deltas, que tem de 1 a 3 Hz. Quando você está no REM, que é o Rapid Eye Movement, que é como se você tivesse acordado, as ondas cerebrais são de como se você tivesse acordado, mas você está dormindo, seu olho está movimentando o tempo todo. É quando você consolida a sua memória e quando você trata as neuroses do dia. Aquilo que te frustrou durante o dia vai ser tratado na fase do REM. Então, a doutora Shapiro, Frances Shapiro, uma psicóloga americana, descobriu uma técnica chamada EMDR. Já ouviu falar? Não. Onde você, através do movimento dos olhos, você resolve problemas que você está tendo há 20 anos na vida. Pessoas, por exemplo, que têm estresse pós-traumático da Guerra do Vietnã e de 3 horas da madrugada está procurando onde é que está a metralhadora. Aquelas pessoas passaram por toda a psicoterapia, não resolveram. Aí foram submetidas ao EMDR. Tem várias pessoas especialistas em EMDR no Brasil. Inclusive, se você quiser, um dia eu posso conseguir para você a doutora Rita, para você entrevistá-la. Você vai ficar encantada. Encantada. Esse seu telespectador vai ficar encantado. Ótimo. Tá bom? Vou arrumar para você. Muito bom. Bom, matéria-prima usada para a produção de 4 neurotransmissores pilares. Quer dizer, primeiro, quais são os 4 neurotransmissores pilares? Dopamina, acetilcolina, GABA e serotonina. São os 4 pilares. Sim. Então, a matéria-prima usada para... A dopamina vem da tirosina. Tem um aminoácido chamado tirosina, que se você não tiver ingestão dele, você acaba não fazendo dopamina. Dopamina é o neurotransmissor que o viciado em cocaína
está viciado por causa disso. Quando você faz uso da cocaína, o nível de dopamina sobe no cérebro e você se sente dona do mundo. É verdade. Entendeu? Você pergunta para um viciado em cocaína por que ele não para. Porque ele se sente dono, mesmo que não tenha nada na vida, ele se sente dono do mundo. E aí, quem faz isso? Se você tiver dopamina demais também, você pode desenvolver quadros de esquizofrenia, alucinações, começa a viajar na maionese. E é a tirosina que causa isso. Então, a tirosina, além de produzir a norepinefrina, produzir a epinefrina, produzir o hormônio tiroidiano, ela também é precursora da dopamina. A acetilcolina é o outro neurotransmissor importante na área parietal, que tem a ver com a memória, tem a ver com o aprendizado, tem a ver com tudo isso, com a evolução, e ela é feita a partir da colina. A colina é a matéria-prima para produzir isso. A terceiro é o ácido glutâmico, que vai fazer o GABA. O ácido glutâmico vai virar o GABA. O GABA é o freio do cérebro. Enquanto que o glutamato acelera o cérebro, o GABA freia o cérebro. Se você não for capaz de frear o cérebro, você não dorme. Então, o benzodiazepínico, ele é bom para fazer dormir porque ele mimetiza o GABA. E aí faz um sono. Só que, infelizmente, é um sono sem REM. A longo prazo não faz bem. Você entendeu? E, por fim, a serotonina, ela vem do triptofano. Triptofano é um aminoácido que você ingere, que vira 5-hidroxitriptofano, que vira triptofano. E esse triptofano e vira 5-hidroxitriptofano, que vira serotonina. Pode ser formado tanto no intestino, quanto pode ser formado no sistema nervoso central. E faz o quê? E trata a depressão. O Prozac, que você conhece, lembro. Ele é um inibidor da recaptação pós-sináptica da serotonina. Ele faz a serotonina, que é pouca, que está lá, para ela não ser consumida, para não ser recaptada. Ela fica lá e aí com isso melhora. Mas tem que tomar muito cuidado, porque existe muito efeito colateral. Ainda existe o Prozac? Existe o Prozac. Por que algumas pessoas, por exemplo, quando fumam maconha ou quando cheiram cocaína, qualquer coisa do gênero, meio que desenvolvem, eu vou falar isso, mas eu não sei se desenvolvem ou se acordam no organismo deles esquizofrenia ou bipolaridade. A pessoa tem predisposição. Um dos fatores que predispõe, hoje nós sabemos muito bem, é a toxoplasmose cerebral. Tem um parasita chamado toxoplasma, que hoje no Brasil é muito comum, e ele predispõe tanto à epilepsia quanto à esquizofrenia. Eu já vi casos esquizofrênicos onde, tratado o toxoplasma, a esquizofrenia sumiu. Eu conheço vários casos desses. Então, isso é muito comum. Toda vez que vê um paciente com esquizofrenia, o médico tem que pesquisar para ver se existe toxoplasmose cerebral. Esse parasita pode ajudar a causar, e é justamente aumentando a dopamina. E essa sensação que a pessoa tem, essa euforia que ela desenvolve. Para a bipolaridade não tem uma explicação assim? Também pode ser causado pela toxoplasmose cerebral. É mesmo? Uhum. É grave isso, né? Uhum. A gente falou dos remédios para dormir, né? Que em geral afetam a memória, né? Como é que a gente pode ter uma boa memória? Só tirando os remédios para dormir? Não, deve ter outras maneiras de desenvolver uma capacidade de ter uma boa memória. Primeiro, você tem que saber como usar a sua memória. A memória é assim, ó. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, um dia você andou. Você já ouviu o ditado, repetição é a mãe do aprendizado. Né? Sim. Se eu aprendo uma coisa agora, daqui 20 minutos eu recordo, daqui 2 horas eu estou ao lado de novo, amanhã eu olho de novo. Se eu fizer uma série de repetições, uma hora isso vai passar para a minha memória a longo prazo, vai ficar comigo para o resto da vida. Se você me perguntar assim, quais são os aminoácidos essenciais? Eu falo leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, trionina, metionina, triptofano. Você fala assim, como é que é o ciclo de Krebs? Você lembra do vestibular? Lembro. Eu lembro do vestibular assim. Você pega oxalacetato, junta com acetil-CoA, faz citrato, faz isocitrato, alfa-cetoglutarato, beta-hidroxibutirato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxalacetato.
Você fala assim, me fala de todos os... Você falava isso naquela aula que você dava lá para os... Tá bom, continuo falando. Quer dizer, eu guardei... Para os meninos que chegavam na faculdade. Exatamente. Que não dá para entender nada. Aí eu falava para eles dos ácidos graxos saturados, né? Que é o acético, o propiônico, o butírico, o caproico, o caprílico, o cáprico, o láurico, o mirítico, o palmítico, o esteárico, o lignicérico, o beênico, entendeu? E assim vai. Socorro. Quer dizer, isso tudo é memória. É memória que eu tenho. Sim, mas o treinamento da memória... Dizem assim, faça a palavra cruzada, faça não sei o quê, jogo da memória, leia um livro, resuma o parágrafo do livro. Cor. Se você trabalha com cor, você aumenta em 19% a sua capacidade de memorização. Então, você usa um amarelo, ajuda muito para guardar. Por isso que é um marcador de texto é amarelo, claro. Exatamente. Para você realçar o que você quer guardar, claro. Faz todo sentido. Então, não foi à toa que escolheram o amarelo. Né? Não. E também outra coisa, você quer pensar num cachorro, pensa ali no tamanho de um elefante, você vai ver, nunca mais você esquece dele. O tamanho que você pensa é importante. O movimento. Eu vou te dar o meu telefone, você vê ele piscando. Aí você guarda, porque eu pus movimento no meu telefone, entendeu? Eu pus no número. Você vai piscando. Então, isso tudo ajuda. É muito importante isso. Tá? Porque cada um desenvolve uma técnica também para a memória. Sabe o que eu fiz? Eu trouxe a São Paulo 18 jovens que passaram em primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. 19 professores de cursinho, 9 vestibulandos, primeiro aluno de turma do ângulo do objetivo, do etapa e do universitário, os 4 maiores cursinhos de São Paulo na época. Essas 46 pessoas e eu, durante 12 horas, respondemos só uma pergunta. O que faz um jovem passar em primeiro lugar no vestibular? E foi unânime. A maioria deles, todos eles faziam ficha de revisão, que eu também fiz para passar em segundo lugar no vestibular. Entendeu? Quer dizer, revisão é a mãe do aprendizado. Você quer ter memória? Revisa, vai revisando. De repente, aquilo toma conta. Você não viu? Eu falo dos aminoácidos, falo ciclo de Krebs, tudo está aí. Mesmo se eu quiser, eu não consigo esquecer. Você entendeu? Não consigo. Está aqui. Eu me lembro do meu tempo de colégio, as preposições, né? A gente decorava e pronto, ficava para sempre. Ficava para sempre. E eu tinha mania de estudar escrevendo, sempre escrevendo. O essencial da coisa. Não, eu faço isso até hoje. Porque a própria percepção, o fato de sair do cérebro, passar ir pela mão, papel, contribui muito. Não é? É impressionante. Eu não consigo estudar sem papel. Né? Eu também não consigo. Então, isso é um grande negócio. Eu aprendi desde o colégio, eu faço isso. Você aprendeu isso, ninguém nunca te ensinou. Você não, foi automático, assim. Eu tinha que escrever. Você vê que aqui mesmo, te entrevistando, eu escrevo um monte de coisa. Eu não resisto a escrever, porque eu quero aprender, né? É isso aí. Então, assim que a gente usa a memória, entendeu? Desse jeito. Então, é exercício, né? A memória tem que ser exercitada que nem o seu bíceps. Que nem o músculo, O exercício físico é fundamental mesmo. Fundamental. Né? Você faz todo dia? Faço junto com a sauna, faço Você faz a sauna todo dia, faz exercício todo dia? Exercício, às vezes, eu faço 2, 3 vezes por dia. Eu tenho personal 3 vezes por semana. Quando o personal não tem personal, eu faço sozinho. Você faz o quê? Musculação? Faço musculação, ando, corro, faço tudo direitinho. Tudo que tem direito. E você se sente melhor? Sim, claro. Você sente falta? Se você não fizer? Às vezes eu nem consigo continuar o dia. Tem que parar e fazer. Porque vicia também. Você vicia. Está faltando alguma coisa. É igual rezar. Você deixa de rezar? Não, rezar é importantíssimo. Então, se eu tiver deixar de rezar, está faltando alguma coisa. Aí você fala assim, mas você tem certeza da vida após a morte? Eu falo, certeza eu não tenho. Mas vai que tem. Mas vai que tem. Pelo sim, pelo não, vou rezar. Pelo sim, pelo não, vou rezar. Não é verdade? É verdade. Você acha que faltou alguma coisa da gente abordar sobre o cérebro? Nós fizemos direitinho. A gente tem que cuidar muito dele, né? É isso aí. Eu acho que essa coisa de comer... Nosso órgão favorito. Quando ele para de funcionar, acabou tudo.
Pois é gravíssimo. É gravíssimo. Então, Cuida bem dele. cuidar dos alimentos, cuidar do exercício e cuidar da repetição. Cuidar do sono reparador. O sono. É impressionante como o sono ganhou um status assim Eu diria fundamental na vida da gente. O melhor remédio que existe até hoje é sono reparador. Não tem nada que chega Mas perto. há 5, 10 anos atrás ninguém falava isso. A pessoa não tinha esse conhecimento, né? O que se aprendeu sobre o cérebro, a maioria, nos últimos 5 anos. Tá? E você acha que a gente ainda tem muito que aprender sobre o cérebro? Muito. Está só no começo. Só no começo. Então, e a inteligência artificial vai ajudar em muita coisa aí, viu? Você acha que vai colaborar para a gente ter um cérebro melhor e para desenvolver isso? Muito. Que bom. Olha só, gostou da entrevista? Dá like, curte, compartilha, avisa para todos os amigos para assistirem. Enfim, prestigia a gente, porque o conhecimento é uma arma, não é? É um elemento fundamental, é uma bênção, tá vendo? É uma bênção na sua vida, porque é a segunda entrevista de uma série de 3. Então você não pode perder nenhuma. Você não pode perder nada do conhecimento que o Laí está compartilhando com a gente, porque é uma bênção saber, a informação é fundamental para a vida e para a sua qualidade de vida. Vem com a gente. Curte, compartilha, conta para os amigos e não deixa de assistir nem essa, nem a próxima. Valeu?